Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Seja bem-vindo a este canal desse sermão em Cristo Nilson Queiroz, verdadeira graça. Um abraço para todos vocês, onde você estiver. Eu mando meu abraço e meu muito obrigado de coração a você que me segue, a você que é um seguidor, você que está todos os dias me assistindo, me ouvindo, compartilhando, curtindo e até mesmo deixando seus comentários. Muito obrigado por você, meu irmão e minha irmã. Eu tenho uma mensagem para nós e o tema é essa: onde estão os descendentes de Adão até Moisés? Aliás, de Adão até Noé e de Noé até Moisés. Onde estão eles? Esse é o tema da mensagem. Onde estão os descendentes de Adão até Noé, de Noé até Moisés? Vamos lá. Olhamos para Adão. No início, Deus criou este casal. E quando este casal, sendo ele um homem pela qual Deus tinha prazer em descer e vir todos os dias conversar com Adão. Mas depois da desobediência, que eu não vou entrar para não incumpridar muito a mensagem, quando veio a desobediência, eles foram expulsos do paraíso. E sabemos que Adão viveu 930 anos. E Adão, segundo a teologia, Adão teve 28 filhas e 32 filhos, ao total de 60 filhos. E isso não é aqui não. Não é este livro que está dizendo isso. É a teologia que diz isso. E sabemos que Noé, quando recebeu de Deus para construir o dilúvio, aliás, construir a arca por causa do dilúvio, Noé tinha 600 anos. Então isso mostra que Noé foi um dos bisnetos de Adão. Porque se Adão viveu 930 anos, o dilúvio veio aproximadamente, falam os estudiosos, que o dilúvio veio há 1557 anos. Mas se Adão já tinha 600, aliás, Adão tinha 930 anos e o criador da arca, que foi Noé, tinha 600 anos. Então, Metusalém, Enoque, que foi aquele que foi tomado por Deus. Aí uns diz, está lá no capítulo 5 e 24 de Gênesis. Não, Deus levou ele para o céu. Para o céu Deus não levou ele, não. Ah, mas Deus tomou Elias e levou Elias para o céu. Para o céu também Deus não levou Elias. Então pare com essas coisas. Dentro desse livro não prova isso. Isso são dizer de homens que ficam dizendo coisas que não estão aqui dentro. Mas vamos lá. Desde Adão, que veio o filho de Adão chamado Sete, esse agradou muito a Deus. Mas a própria palavra de Deus disse que Deus olhou e viu que a maldade dos homens era mal continuadamente. Não é pecado. Deus não olhou e viu que o pecado do homem se multiplicava, não existia pecado. Mas a maldade já estava no coração do homem, já começou lá em Adão. Como eu disse, lá em Adão já começou. O filho de Adão não matou seu próprio irmão, Caim não matou o Abel.
Então essas coisas já começou lá do início. E Deus achou graça a Noé e os seus filhos e suas noras. Constrói uma arca. Mas qual foi a promessa que Deus fez para aquele povo? Se desde Adão até Noé, o que Deus prometeu para eles? Nada. Deus disse: você vai comer, Adão, do suor do seu rosto. Você vai ter que trabalhar. E por sua causa, Adão, a terra será maldita. Mas, irmão Nilson, mas qual é a maldição que veio sobre a terra? Eu creio que são essas pragas que hoje existem na terra. Que hoje o agricultor tem que colocar veneno na semente, aí na planta, para não ser consumido pelos insetos, pelos gafanhotos, pelas essas pragas que existem. Então a terra, por sua causa, Adão será amaldiçoada. Bem, nós olhamos que Deus não prometeu nada para Adão. Então, onde estão os descendentes de Adão? Os descendentes de Adão, os descendentes de Adão morreram, sim, morreram. Mas qual era a promessa para aquele povo? Não tinha promessa nenhuma. Aí vamos lá. Deus disse para Noé: constrói uma arca. E tu e seus 3 filhos, suas 3 noras vão se salvar. Mas que salvação é essa? É a salvação natural. Eles não iam perecer nas águas do dilúvio. E não só ele, mas se alguém cresce no que Noé estava pregando. Porque Noé pregou 120 anos, mas naquele tempo não chovia. A terra caía um sereno para umedecer a terra. E subia da terra também uma umidade. Então a terra produzia dessa forma. Mas chuva, trovão, relâmpago, não existia. Então quando Noé falou isso, eles são abaixo de Noé. Mas Deus disse para Noé a sua vida, mas não fez promessa nenhuma para Noé. Noé viveu dentro da arca 157 dias. Quando as águas baixou, Noé saiu da arca e soltou todos os animais. E qual foi a promessa que Deus tinha para Noé? Nenhuma. Deus não fez promessa nenhuma. Aí veio os 3 filhos de Noé, os seus descendentes. Um deles povoou a região da África, que foi Cã. Javé povoou a região ali da Arábia, da Jordânia, a região ali onde estava Abraão, a região de Jerusalém, toda aquela região foi povoado por ele. Então nós sabemos que os filhos de Noé povoaram também aquela região, lá a região onde estava Inglaterra, Alemanha, foi povoado tudo pelos filhos de Noé. Mas Deus não prometeu nada. Deus fez promessa a quem? Abraão. E qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Promessa de uma terra. Abraão saia, porque o pai de Abraão, Tera, tinha 200, morreu com 205 anos, isto está em 11, Gênesis 11, e o último versículo do capítulo 11 de Gênesis. E Abraão, aos 75 anos, capítulo 12, versículo 4, Deus chama Abraão, sai do meio desse povo e vai para uma terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Mas qual foi a promessa? A promessa que Deus deu a Abraão foi uma terra. Veio Isaac, que significa riso, porque veio na velhice. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, nasce Isaac. E veio Jacó. Dos descendentes de Jacó veio 12 filhos.
E dos 12 filhos, 12 tribos. E essas 12 tribos criou, então, uma grande nação. Mas qual foi a promessa? Isso que eu pergunto. Deus tem alguma promessa para a vida eterna para esse povo? Não. Deus prometeu para aquele povo sair do Egito e ir para uma terra que manava leite e mel. Entrasse na terra prometida, eu darei essa mesma terra, Abraão. Essa terra eu vou dar para vocês. Vocês vão conquistar essa terra. Não é chegar e entrar, porque aquela terra já estava povoada. Mas eles entraram e conquistaram aquela terra. Por meio de peleja, Deus estava com eles. E isso durou até Jesus. Aí você me pergunta, ô Nilson, mas os descendentes de Adão até Noé, os descendentes de Noé até Moisés, e de Moisés até Jesus, aonde estão? Eles não foram para o céu? Há uma promessa dentro desse livro que Deus prometeu para eles algum céu. A promessa só veio através do seu Filho. Todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Nele quem? Jesus de Nazaré. Quando ele surgiu, que todos os profetas apontavam para ele. Então, não todos, porque ele foi rejeitado pela maioria, porque eles acreditavam mais nas leis de Moisés do que nas palavras do Jesus de Nazaré, o Jesus histórico. Tudo que Jesus fazia, eles iam contra. Maldizia, pegavam pedra para tirar, eram contra tudo aquilo que Jesus fazia. Então eu pergunto, onde estão essas pessoas que morreram sem Cristo? Essas pessoas que morreram sem a promessa, porque não há promessa. Deus falou, não, vocês aí do dilúvio, vocês tudo, pode deixar que... Não. A promessa só veio através de Cristo, o ressuscitado, quando ele ressuscitou dentre os mortos. Eu vou e voltarei. E ele foi e voltou e buscou quem? Buscou aquele pela qual tinha crido que ele era o verdadeiro Cristo. Então é isso que as nações, aliás, é isso que as igrejas não entendem. As igrejas ficam aí falando, porque fulano, porque ciclano. Não há registro dentro desse livro. Não, mas Jesus, depois que ele morreu, tá certo, Deus não tem promessa nenhuma para aquele povo. Mas depois que Jesus morreu, Jesus foi lá e pregou para eles. Mas pregou para como? Morto não tem entendimento. Morto, morrendo deixa de existir. Morre o corpo e morre a alma. O que sobra? Nada. O que é o espírito? É um sopro. Não é o que está no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis? Deus terminando de fazer o homem, ele sopra na narina do homem e dá aquele fôlego divino, fôlego de vida, que é o espírito. Então esse espírito vai ser julgado como? O espírito não tem forma, não tem corpo, ele não tem perna, não tem braço, não tem mente. É um fôlego. Então, onde? Como? Isso é uma linguagem de figura quando fala que Jesus desceu e foi na região dos mortos. Onde é a região dos mortos? Cada cidade enterra os seus mortos no seu cemitério. Se fosse uma coisa que o mundo inteiro tinha que fazer um só lugar, morresse gente do Brasil, qualquer lugar, tinha que levar só ali em Jerusalém. Todo mundo que morre tem que ser enterrado nesse lugar. Aí então poderia dizer que Jesus desceu naquele lugar, mas mesmo assim, morto deixa de existir. Esta palavra diz que morrendo o homem deixa de existir. Como é que Jesus vai falar para algo que não existe? Então isso é apenas uma metáfora, a linguagem de figura. Isso não tem sentido, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de morto.
como Deus vai falar com o morto? Deus age na vida dos vivos, não dos mortos. Então eu digo a você, Jesus, depois de ressuscitado, ele subiu. Esse mesmo, capítulo 11, aliás, capítulo 1, versículo 11 de Atos, esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado, há de descer e vim, assim como para o céu vi subir. Isso, quando aconteceu isso? No ano 70. Ele voltou e buscou aqueles que morreram em Cristo. Não aqueles que morreram em Moisés, aqueles que morreram na lei, aqueles que morreram em Noé, aqueles que morreram em Adão, aqueles já tinham desaparecido, sumido. Deus não tinha promessa nenhuma para ele. Deus tinha promessa para aqueles que morreu em Cristo. Morreu ali, acreditou nas mensagens, se tornou seguidores e morreram em Cristo. Então, esses sim, esses foram levados. Depois Deus levanta o apóstolo Paulo, que sai a todo vapor para o mundo gentil, pregando as boas novas de salvação. Então, de Cristo para cá, tudo é diferente. Então, hoje, o apóstolo Paulo diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. Então já não é mais aquela velha criatura lá de Adão, de Noé e de Moisés, mas é uma nova criatura em Cristo, porque Cristo veio para nos dar vida e vida eterna. Meu irmão, eu acho que você não tem dúvida. Nós somos um povo privilegiado. Não aqueles que morreram em Adão, não aqueles que morreram em Moisés e nem morreu em Noé, mas aqueles que em Cristo descansa, aqueles tiveram a sua grande recompensa, porque escrito está nesta palavra. Fique com esta palavra e a graça de Cristo resplandece sobre a vossa vida. Compartilhe, curte e compartilhe. Eu te agradeço antecipado. Graça e paz para todos. Bye, bye.